Olá, meninas, que alegria nós estarmos aqui mais uma vez para conversarmos um pouquinho, né, daquilo, das nossas experiências, dos nossos testemunhos, daquilo que o Senhor, né, nos guiou, nos ajudou, nos direcionou durante a nossa jornada. Nós estamos aqui começando mais um podcast. Está aqui presente a Arielle, a Kemily, a Paula e eu, Marta. E nós vamos conversar hoje sobre algumas perguntas que durante a nossa jornada, né, são aquelas perguntas que muitas das vezes são perguntas que para nós são incômodas, porque mexe principalmente com o a nossa emoção, né, mexe com o nosso coração. E principalmente quando nós estamos no início da nossa jornada e que os nervos estão à flor da pele, nós estamos realmente com o nosso coração dolorido, estamos machucadas, estamos feridas, e nós passamos por momentos em que nós assim passamos por perguntas que fizeram para nós e que para nós não foram perguntas tão normais de se fazer, né? E nós tivemos várias perguntas e hoje nós estamos aqui para falar como essas perguntas que no início eram incômodas para nós, hoje elas estão sendo feitas e nós queremos contar o nosso testemunho para vocês, contar aquilo que o Senhor está nos direcionando. E uma das perguntas que nós queremos responder nesse podcast, a primeira pergunta seria: você está namorando ou saindo com alguém? E nós vamos ficar nesse bate-papo aqui, não é nada, né, como a Paula sempre gosta de falar, não é nada, é uma conversa que nós vamos ter, que vocês possam estar com o coração aberto para receber aquilo que nós temos para compartilhar com vocês sobre essas perguntas que são feitas muitas das vezes até por nós mesmos, né? Eu quero convidar a Arielle, né, para começar respondendo essa pergunta, Arielle. E aí? Você Olha, recebe essa pergunta? Você está namorando, saindo com alguém? Como é que tem sido essa experiência para vocês, Arielle? meninas, olá a todas, né? Um prazer estar aqui. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. O meu caso é meio atípico, porque realmente nunca ninguém chegou e me perguntou isso, se eu estou namorando ou saindo com alguém, porque do meu ciclo, isso eu falo que foi Deus que deve, com certeza foi Ele que guiou desde o início, que começou, quando começou a crise. Ele não me permitiu falar sobre o que estava acontecendo com ninguém. Então, as pessoas não ficaram sabendo, assim, no meu trabalho, que estava tendo uma crise em casa, assim, nem nada. No condomínio onde a gente morava, o senhor tocou o coração do marido terreno e ele acabou nos tirando de lá, que seria o local onde as pessoas que eram conhecidas, eu não diria amigas, né, mas conhecidas, estavam sabendo. E eu posso falar para vocês que o marido terreno nunca foi, saiu efetivamente, porque ele vai e volta. Inclusive, hoje em dia, ele passa muito tempo aqui. Então, ni- ninguém chegou para mim e perguntou se eu estava sendo alguém, porque o meu marido terreno estava sempre em volta, tudo, indo em viagens, eu, ele e a nossa filha, tudo, né? Então, me desculpem, Não, mas eu não sou a mas pessoa ideal para Não, responder essa de pergunta. jeito, mas sabe na que verdade é isso. eu tô rindo e pensando aqui também. Boa noite, meninas, né? Eu sou Paula. E tô pensando que eu também, de certa forma, enquanto você falava, eu me lembrei exatamente de uma situação que eu vivi. Falei com muitas poucas pessoas sobre a minha situação, né? O marido terreno saiu de casa um período. Mas eu estava num momento, numa viagem com a minha mãe, né? A gente, na verdade, a gente estava em viagem, eu, o marido terreno, nossos filhos e minha mãe. Estávamos nesse momento. E lá, nessa viagem,
o marido do terreno resolveu voltar. Sair, ele falou, olha, você fica, eu vou porque eu tenho que resolver alguma coisa. E foi assim, a gente estava realmente assim no auge dessa Uhum, crise, né? Então, minha mãe presenciou aquilo, eles indo, né, deixando a gente onde a gente estava, e, e eu fiquei assim, destroçada, sabe? Porque uhum, realmente era para ser uma viagem agradável e tal, tal, tal. E uma coisa, assim, não foi uma pergunta incômoda, mas eu me lembro da observação da minha mãe me dizendo assim, eu sei que no momento era o momento dela para tentar me encorajar, mas ela disse: "Ah, bola para frente, né? Você vai arrumar alguém uhum, melhor, né? A vida tá aí, se abre para o futuro", sabe? Aquela coisa que você sim, tá. Então isso eu me lembro exatamente porque não só porque eu acabei falando algumas coisas, né, nessa situação, eu estava ali no meio de tudo acontecendo. Eu acabei falando coisas assim que hoje eu até me arrependo de ter falado, mas a gente sabe que como nossa amada é maravilhoso, que mesmo permitindo que tudo isso acontecesse, hoje eu vejo, né, até a restauração desse relacionamento, que como minha mãe viu meu sofrimento, as minhas lágrimas, ela tomou assim uma certa aversão ao marido terreno que hoje não existe mais, né? Graças realmente a esse muro de ódio que até existia entre mim e naquele momento e o marido terreno também se construiu entre a minha mãe e ele, né? Mas eu passei por essa situação que eu realmente é o que você falou, Arielle, a gente é difícil, mas é o que eu diria, né? É, evite ao máximo falar da sua situação para alguém. Isso a gente aprende muito, né? Em sim, todos os sim. materiais, isso é falado. Porque realmente é uma grande proteção. Porque à medida que Uhum, você se abre, ou que as pessoas ficam sabendo muito da sua vida, é óbvio. Todo mundo quer fazer um comentário, é aquele encorajamento que a gente não sabe muito bem se é encorajamento, é só para saber botar realmente uhum, uma pimentinha ali, né? Mas como Deus realmente tem o poder, né? De nos proteger, de nos guardar. Então, pensando nisso que eu também vivi dessa forma, me veio agora ouvindo você falar, eu me lembrei exatamente, eu chorando, até dirigindo, de ficar alugar um carro para voltar. Foi aquela situação, foi uma situação bem, bem complicada. E minha mãe tentando me consolar, e ela falava isso, né? Fala para frente, você vai conhecer alguém muito melhor, enfim. E eu uhum. acho que a Kemily deve ter mais aí para compartilhar com a gente sobre isso. Oi, meninas, eu sou a Kemily. Comigo eu vivo um pouquinho diferente de vocês. No momento que eu tinha uma crise no meu relacionamento, mas o marido terreno era próximo e nós éramos casados ainda no papel, eu vivia a situação parecida com a de vocês. Eu não me abri, porque logo eu conheci o ministério, eu tive essa chance. Ele tinha muitas indas e vindas, estava sempre próximo a nós, fazíamos viagens. Mas chegou um dado momento que ocorreu o divórcio. Então, hoje eu sou, né, uma noiva do meu amado só e sou divorciada no papel, na vida. Então, eu sou, para os olhos do mundo, uma mulher solteira. Até eu escuto falar, não, não é para falar divorciada, né? É você solteira. Então, eu não tenho como me proteger mais disso. E como a Paula disse, às vezes as pessoas vêm com a melhor das intenções, dizendo que eu vou arrumar alguém melhor, né? Elas não sabem que eu já encontrei o meu melhor, que eu vivo o meu melhor momento. Então, no começo, elas vinham até a mim e eu, nossa, era muito difícil eu explicar que eu não estava buscando, era tudo muito confuso. Então, eu imagino para aquelas que me ouvem, que estão na minha situação, na mesma situação, dar essa resposta, ela é complicada, mas as coisas ficaram mais complicadas, e aí eu vou contar um testemunho meu, quando tudo, meu coração já estava curado, eu já estava tranquila, eu saía, hoje eu saio com meu filho, a gente janta fora, a gente tem muitos momentos eu tenho amigas, né? Então eu me arrumo muito e aí eu comecei a transbordar isso para fora, aquela leveza.
Aí, as pessoas da minha família, tô me lembrando aqui um dia que a minha própria mãe me puxou no meu. Eu sempre estou na cidade dela, então eu tenho um quarto lá, eu tenho esse momento de filha ainda lá com ela, né? E ela foi assim: ai, vem aqui. Me conta, vai. E as pessoas começaram a não acreditar em mim. Ai, não, eu sou sua mãe. Ai, mas é sério que não tem ninguém? Ai, porque. Então elas começaram a acreditar. Ai, mas, tipo assim, eu tava sempre tão impecável, porque a gente aprende muito isso no ministério. E eu falo isso não com uma vaidade terrena, eu falo isso com muito gosto, sabe? O cabelo, as unhas. Eu comecei a me cuidar muito, ser muito feliz fazendo isso. Então, estava sempre preparada para sair com, né? Meu amado sempre me permitiu que o meu guarda-roupa. Então, todo mundo tinha, tem ainda. Eu falo hoje, tenho certeza. Mas o que eu quero chegar aqui em que ponto? Essa é a parte gostosa, né? De falar da história. Mas que ponto que eu quero chegar? Para a gente não ser um mau exemplo, um mau testemunho. No começo, eu tentava falar para minha mãe que meu coração era preenchido por Deus. Às vezes ela falava, ai, fique aberta, né? Esteja aberta. E aí eu dava, às vezes, uma desconversada. Só que a situação começou a ficar chata para mim. Por quê? Eu comecei a ser pressionada. Porque ninguém acreditava mesmo, né? Ou então achavam que era um desperdício, que eu estava muito bonita e que eu E você precisava, está muito bonita realmente, né, Kemily? Isso que e é que eu importante, né? A gente realmente é a palavra de Deus se concretizando na nossa vida, né? Porque é. a gente sabe que a gente realmente está brilhando e a gente olha para você e a gente vê deslumbrante aqui. E aí, meninas, para concluir, o meu amado começou, eu comecei a levar isso. Eu não posso ser um mau testemunho, porque às vezes as pessoas podem pensar que eu estou fazendo coisas escondidas. E aí, o meu amado só disse para mim: se posicione. Então eu cheguei num dado momento que eu precisei ser um pouco mais firme no meu posicionamento. Então precisei ser clara, porque as pessoas não traçam essa jornada aqui no ministério para entender do nosso marido celestial. Não dá para explicar tudo isso, mas eu precisei ser clara qual era a verdade que eu tinha encontrado e que e eu assumi essa verdade para mim, as pessoas gostando ou não concordando. Então eu precisei ser um pouco mais firme num dado momento, não só sorrir, sabe? E concordar e deixar subentendido. Meu amado me pediu, se posicione. E eu comecei a dizer qual eram as verdades bíblicas, né? E o que que eu percebi? Para concluir, que o meu amado foi mostrando para minha mãe, quando ela ia, né, ela frequenta a missa, e daí ela ouvia aquela palavra e as pessoas começaram a me entender, né? Hoje, todo mundo que está no meu ciclo, o meu ciclo é um ciclo restrito, as pessoas hoje elas me entendem, e elas, quando elas veem algo, elas me mandam, olha aqui aquilo que você diz, que você prega, e a gente começa a ter pessoas que nos seguem, né? Que não seguem o ministério, mas então isso tudo é um caminho aí de uns anos, e isso é o que eu tenho para dizer sobre esta pergunta. Obrigada, Kemily. Eu sou Marta. E eu também, assim como a Arielle, eu não vivi essa pergunta, né? Não me fizeram essa pergunta é, assim diretamente, né? Mas até mesmo porque na época eu frequentava uma igreja, né? Eu tinha a minha família que era cristã, na verdade eu sou cristã desde pequena, então assim, a minha família, a mentalidade dela é realmente a que o ministério prega, né? De que casamento é um só, né? De que casamento é até que a morte os separe. Então eu tinha isso em mente, né? E para minha família houve esse apoio, né? Eles me apoiaram quando eu me posicionei, né? Com relação a ter uma outra pessoa. Logo quando eu aprendi no ministério, né? De que o Senhor não tinha e não tem uma outra pessoa lá fora para mim, como né, muitas pessoas sugerem para nós. E foi muito tranquilo, assim, na verdade, para mim, viver esse princípio, porque ele foi, além de ter sido uma criação,
com os meus pais, quando eu aprendi isso no ministério, isso foi mais, ficou mais forte, né? Ficou mais enlaçado no meu coração, na minha mente, e tive certeza quando eu fiz os cursos, eu tenho essa certeza e eu carrego isso no meu coração, né? De que eu não tenho uma outra pessoa para mim. Então, quando as pessoas passaram a ver passaram a me ver as posições que eu tinha, que eu tomava, aquilo que eu fazia, que logo depois que eu me divorciei, eu coloquei uma nova aliança, não a aliança, né, que eu tinha de casamento, mas o meu amado me deu uma nova aliança. E então eu segui realmente os princípios que eu aprendi e não porque eu sou boa, né? Mas porque o meu amado me direcionou a fazer isso, aquilo que a Kemily falou, né? Nós somos direcionadas e o Senhor vai nos direcionando e assim, foi realmente uma fase em que não existiu para mim mais depois que eu me posicionei de que não é uma opção para mim namorar ou ter uma pessoa ou me casar novamente, né? Então as pessoas entenderam isso não me perguntando e não eu respondendo a eles, mas foi através do que eu passei a viver, sendo apenas a mãe da Brince, né? Apenas não, sendo a mãe da Brince, saindo com ela, eu e ela, vivendo uma vida, eu e ela e o meu amado, e como a Kemily bem falou, sendo uma pessoa feliz, porque a felicidade, né, que o nosso amado traz para nós é uma felicidade que a gente não consegue controlar, né? A gente transborda essa felicidade e aí a gente passa a realmente demonstrar para as pessoas essa felicidade. Então ninguém te pergunta, tem pessoas que nem sabem ainda que eu sou uma mulher separada. Né? Então, isso é muito gostoso de se viver, né? Não na época, né? A gente estava conversando isso agora há pouco, né? Essa pergunta na época seria, né? Se nós estamos namorando, a gente talvez eu falaria, não, eu vou arrumar uma pessoa, porque o coração estava ferido, machucado, né? Então, a gente queria também se posicionar, né? Eu falo por mim, né? Talvez se eu tivesse tido essa pergunta quando eu estava com meu coração ferido, eu teria dito, não, eu mereço ser feliz, porque ele está seguindo a vida dele e eu vou seguir a minha também, né? Mas hoje não. Hoje eu sou feliz, eu sou amada, eu sou cuidada, eu sou protegida, né? Então, isso não faz mais. Hoje, se surgir essa pergunta, ela já não vai mais ter o efeito. E como ela não surge, porque eu sou tão feliz ao lado do meu amado, então, realmente, para mim, essa pergunta, ela não mais hoje faz sentido e não fez na época, porque por causa de tudo que eu vivi, né? Então, essa foi a minha experiência, né? Assim, o meu testemunho daquilo, né? De nós termos ou não, a Arielle já respondeu a dela. Nós tínhamos uma outra pergunta, mas nós vamos deixar para um próximo momento, né? Nós estamos já estourando nosso tempo, mas nós vamos deixar essa próxima pergunta para um outro podcast que nós temos certeza que o nosso amado vai nos dar mais oportunidade de gravá-los e nós contamos né, com que você possa ouvir, possa compartilhar o podcast com outras pessoas e estejam conosco em um próximo podcast, assim que o Senhor nos permitir. Muito obrigada e até o próximo, se Deus quiser.